A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Iniciamos então o nosso devocional no dia de hoje. Espero que estejam acompanhados na presença de Deus e que o louvem e o adorem. Seguimos então louvor e adoração para iniciarmos a nossa palavra. Amém? Aleluia. Rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve.
Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Iniciamos então mais uma vez o nosso devocional da parte de Deus, da palavra do Pai, o nosso Bereana no Lar. Amém? Convido então os amados irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Salmos, capítulo número 68, versículo número 4. Salmos 68, 4. E enquanto os irmãos procuram, vamos ouvir mais um louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém?
Vamos então iniciar a ler a palavra. Salmos, capítulo de número 68, versículo número 4. Este aqui é um salmo escrito por Davi. Amém? Sabemos que Salmos é um livro escrito por muitos autores, entre eles, ou melhor, nomeadamente, Davi, Moisés, Asaf, entre outros. Amém? Salmos 68, 4, assim diz a palavra do Senhor. Cantem a Deus, louvem o seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Amém? Oremos. Pai, te damos graça por esse momento, Deus. Pela tua graça, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, pela tua vontade e permissão de aqui estarmos a louvar o teu nome, a adorar a ti, a falar da tua palavra, Deus Pai. Pai, enche-nos de ti na noite de hoje. Traz-nos a tua palavra, dá-nos a tua revelação, dá-nos o teu discernimento, Deus Pai. Peço-te em particular agora, Deus, em nome de Jesus, que recaia sobre mim o teu Espírito Santo para que eu, à vontade, narre a tua palavra, Deus Pai. Para que eu transmita aquilo que tu queres que eu transmita para os teus filhos, Deus Pai. Assim também faz com que do outro lado haja entendimento e discernimento conforme temos pedido, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados irmãos, nós ontem vimos a necessidade de adorar a Deus sem questionar. Vimos que muitas das vezes Deus pega e simplesmente não responde a certas perguntas porque elas são feitas de forma que não o agradam. Porque Deus gosta de perguntas que edificam, de perguntas que exaltam o nome dele, perguntas que nos levam a um crescimento espiritual e não reclamações. E conforme vimos, tivemos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram e reclamaram e Deus pega e em vez de responder ou de dar uma direção, questiona tais pessoas. Amém? Mas hoje eu vos quero trazer aqui, quero desmembrar esse versículo quando ele diz: cantem a Deus. Cantem a Deus, louvem ao seu nome. Louvem o seu nome, meu irmão. Então, Davi pegava e a cada batalha, a cada vitória, a cada provação, ele louvava ao Senhor. Ele louvava a Deus. Cada guerra vencida, ele louvava a Deus. E até quando o seu coração estava entristecido por algum motivo, ele pegava na sua linda harpa e louvava a Deus. Amém? Então, o louvor sobe até Deus. E isso, parecendo que não, nos traz uma paz de espírito. Nos dá tranquilidade. Por quê? Porque o louvor, ele é recebido diretamente no céu. Ele é recebido diretamente lá pelo Pai. O Pai se agrada quando louvamos a Ele. E então, meus irmãos, aquilo que eu vos quero trazer é exatamente a ideia de que, em vez de nós ficarmos atribulados por uma situação, ou mesmo e principalmente quando nós vencemos situações, devemos louvar a Deus. Devemos louvar a Deus. Porque nós muitas vezes dizemos: louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E daí não passa. Obrigado, meu Deus, por essa vitória. E daí não passa. Infelizmente, às vezes nós agimos por impulso desta forma. E agimos mal porque Deus quer mais e mais de nós. Deus quer mais entrega, Deus quer mais intimidade, Deus quer um relacionamento constante conosco. E então, o louvor
é uma forma de nós mantermos um relacionamento com Deus. É uma forma de nós mantermos uma convivência com o Pai. A música agrada os ouvidos de Deus. Amém? Principalmente quando ela é feita diretamente para Ele, para glorificar o seu nome, para engrandecê-lo. Amém? Aleluia. E então, Davi pegava aqui e ele dizia: vai, louvem a Deus, louvem, cantem, exultem aquele que cavalga sobre a nuvem. Exaltem a Deus, exaltem o Pai, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o que trouxe voz. Ele é o que gerou a vida. Ele é o que gerou o som. Então, se todas as coisas foram feitas por Ele, quanto mais quando elas são feitas também da nossa parte para Ele. Amém? E eu vejo e acredito que quando o povo de Deus louva, portas se abrem no céu. Quando o povo de Deus louva, além de clamar, por isso é que se diz louvor e adoração. Além da adoração e da oração ao Pai, quando nós entoamos cânticos de louvor, o nível é outro, meu irmão. O nível é outro. Quando nós louvamos a Deus constantemente, o nosso nível de conexão com Deus é outro. O nosso nível de maturidade com o Pai é outro. O nosso nível de percepção de situações é outro. Por quê? Porque é no louvor que há entrega. Além da oração, é no louvor que há entrega. Porque nós, quando louvamos, quando nós cantamos, normalmente nós flutuamos. O nosso pensamento vai além do normal, vai além, para além do infinito. Porque nós navegamos no oceano que nós desconhecemos. Mas, todavia, nós desconhecemos o oceano, mas conhecemos aquele que o criou. Conhecemos a Deus, meu irmão. Por isso é que o louvor, ele chega até o Pai. Porque nós sabemos o destino. Podemos não saber o caminho correto, mas sabemos o destino. Isso é como tudo, meu irmão. Isso é como um avião. O avião pega, para ele sair, por exemplo, daqui de Angola até o Brasil, ele cruza o oceano. E até no céu nós temos como se fossem estradas. É colocada uma ponte de satélite de um lado, uma torre de controle do outro, que faz a comunicação e vai fazendo a transmissão de vários pontos. Pontos esses que o avião, através de navegar numa altitude extremamente alta, voltamos? Amém. Sem direção nenhuma, nós pegamos num avião desses, extremamente tecnológico e novo, sem direção nenhuma lá no céu, será que nós conseguiríamos sair simplesmente com os olhos de Angola até o Brasil? Não, meu irmão. Porque a estrada feita lá em cima, no céu, para o avião poder voar, ela é feita de sensores, é feita de satélites, é feita de guias colocados que facilitam a navegação do avião. Se não houvesse isso, o avião teria de voar baixo. E vos digo, meu irmão, simplesmente por bússola é possível, mas é muito complicado pegar num 777 e sair de Angola até o Brasil cruzando o oceano. Como exemplo. Mas, todavia, nós sabemos que o Brasil fica lá do outro lado. Sabemos o ponto em que fica o Brasil. Sabemos o ponto em que fica Angola. Da mesma forma que nós sabemos o ponto onde nós estamos e o ponto aonde Deus está. Aonde Deus habita. E, todavia, aquilo que nós temos que fazer é trilhar o caminho para chegar até Ele. E um destes caminhos, além da oração e da adoração ao Pai, é o louvor. É o louvor, meu irmão. Quando tu não estás a conseguir passar por uma luta, por uma tribulação, quando não consegues orar constantemente, simplesmente louva.
Então louva, meu irmão, simplesmente louva o mais profundo que o teu coração permitir. O mais profundo que o teu coração permitir. Amém? Então, nós conseguimos olhar, se formos ver lá o Salmo 81, ele nos passa uma ideia de que a música ela é útil para a concentração em Deus, para nós nos concentrarmos em Deus. Por que nós pegamos e antes de iniciar um culto, antes de iniciar um devocional, antes de iniciar uma palavra, por que nós colocamos sempre o louvor de antemão? Porque o louvor prepara, meu irmão. O louvor tranquiliza. O louvor traz a paz de espírito. O louvor traz, o louvor cria o ambiente espiritual. O ambiente propício para iniciar a palavra. Nós iniciamos um devocional com algumas palavras, mas em seguida colocamos o louvor. Por quê? Porque o louvor ele vai amenizar o espaço, ele vai purificar o ambiente, ele vai soltar tudo aquilo que o ambiente precisa. O louvor irá deixar o ambiente leve e extremamente preparado para receber o Espírito Santo, meu irmão. Assim também nós, se estivermos a ouvir constantemente louvores, nós também preparamos o nosso templo para receber direções e o próprio Espírito Santo em nós. De forma que nós temos uma conexão direta com o Pai. E vemos isso, que o louvor traz a conexão direta até na alegria. E principalmente na alegria. Se nós nos lembrarmos do povo judeu, quando passou por aquela situação no Egito, e Deus enviou Moisés, e Moisés os libertou, levando em conta as pisadas do Pai, o povo pega e Moisés juntamente criam um louvor de adoração ao Pai. Eles criam um cântico de louvor. Lá em Êxodos 15, aquele capítulo de Êxodos 15, aquilo é um cântico de louvor que é criado, ou melhor, foi criado por causa da saída do povo do Egito. Amém? E então, aquilo transforma, dá um outro nível de experiência com Deus. Amém? E o próprio Moisés, além de cantar juntamente com os filhos de Israel, ele diz: cantarei ao Senhor porque gloriosamente Ele triunfou. Ele triunfou sobre o Egito. Ele triunfou sobre o faraó. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Ele tirou o povo de um lugar e deu abertura e caminho para o povo poder seguir o rumo até a terra prometida. Ele pegou, e quando o povo pegou e ficou entre a espada e o mar, ele pegou e permitiu que o mar se abrisse. Tudo por quê? Por causa de Deus, por causa da vontade que Deus nos dá. O louvor e a adoração ao Pai são essenciais, meu irmão. São essenciais para que a tua caminhada seja leve, para que a caminhada seja grande e agradável a Deus. Amém? Aleluia! Então, nós devemos entoar cânticos de adoração a Deus. Devemos criar cânticos de louvor a Deus. Amém? Até porque a palavra de Deus nos ensina a fazer tudo para Deus. Lá em Romanos 14, nos mostra que tudo quanto for feito, se é para Deus, amém, glória a Deus. Ele não condena, ele não repudia, porque é para Ele. E usa isso de uma forma muito específica, trazendo até como exemplo a comida. Aquele que come erva, se o come, é para Deus. Aquele que come carne, se o come, é para Deus. Não fiqueis escandalizados. Amém? Não fiqueis escandalizados. Pelo contrário, Colossenses 3,16 nos diz que a palavra de Cristo deve abundar
deve andar abundantemente em nós. Ela deve habitar abundantemente em nós, com sabedoria, conosco a chamarmos a atenção uns dos outros, com hinos e cânticos de louvor espirituais, louvando ao Senhor com graça em nosso coração, chamando a presença do Pai em espírito e em verdade, fazendo com que Deus nos ouça e nos dê mais essência dele, mais favor dele, mais direção dele, mais sabedoria dele, meu irmão. Aleluia! Porque Deus é Deus, meu irmão. E o louvor agrada a Deus em todo o tempo. Davi pegava e a sua forma de recarregar as baterias era louvando ao Pai. Era tocando a sua harpa. E eu te convido, meu irmão, seguindo o exemplo de Davi, muitas vezes, quando eu estive triste, ou quando eu estou triste, ou cansado, ou atribulado por uma situação, eu pego a minha flauta e toco. E te digo, meu irmão, por experiência própria, o Espírito Santo te completa. O louvor, ele te leva a um outro nível. A adoração ao Pai leva-te distante. Não precisas, tu não precisas pegar e ter um grande dom de cantar, um grande dom de tocar. Não, irmão. Abra a tua boca, abre os teus lábios e canta para Deus. No teu quarto, canta para Deus. Durante o banho, canta para Deus. Enquanto caminha, canta para Deus. Simplesmente cante, meu irmão. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não para de lutar, não pare de adorar. E é sempre com muito louvor que Deus gosta. Com muito louvor que agrada a Deus. Amém? Deus, Ele é Pai. Ele é guia. E muitas das vezes a forma até dele nos responder a uma oração nossa pode estar num cântico de louvor que nós estaremos a entoar num certo momento e Deus nos dar a revelação daquele louvor. Deus nos dar a revelação daquela da escritura que está atribuída àquele louvor. Amém? Da passagem que foi atribuída ao louvor. Ou então, do momento da escrita do louvor. Amém? Aleluia. Então, o próprio salmista diz que cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Enquanto viver. O louvor, ele purifica a alma. Ele purifica a alma. Nós sabemos que nós temos corpo, alma, espírito. O espírito conectado ao Pai. A alma aqui no nosso corpo conosco. A alma faz um jogo com o corpo de memória e depois o corpo com as lembranças, os vícios e todas essas situações. Mas todavia o louvor purifica o corpo, purifica a alma. Por quê? Porque nós, ouvindo aquilo que exalta o nome de Deus, nós nos tornamos mais crentes. Nós nos tornamos mais seguidores da palavra. Nós nos tornamos mais retos a cada dia. Por quê? Por causa de constantemente ouvirmos o louvor. De constantemente louvarmos a Deus. Amém? Aleluia. E louvar a Deus não é simplesmente somente a cantar. Podemos louvar a Deus também a dançar. E existem inclusive igrejas, e nós vemos que tem ministério de louvor, ministério de dança. A dança também entoa como um louvor para Deus. O salmista lá no Salmo 149 diz: louvem eles o seu nome com danças e ofereçam com a música com tambores e harpa. E harpa, meu irmão. Então a dança e o cântico, quando são feitos para Deus, tanto um como o outro, é considerado louvor. E não simplesmente a palavra, não simplesmente o cântico.
Amém? A dança também, meu irmão. Então, Deus pega e Ele adora, Ele gosta que nós fiquemos leves e louvemos a Ele. Por quê? Porque por meio da adoração, por meio do louvor, nós podemos vencer grandes batalhas. Podemos vencer grandes tentações. Podemos ultrapassar grandes barreiras. Por quê? Porque mesmo não orando naquele momento, mas louvando a Deus, existe uma conexão com o Pai. E vemos isso de Gênesis, Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulo 5, lá no verso 12, diz que cantavam em alta voz: digno, digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder. Ele foi morto para receber poder, sabedoria, força, honra, glória e o que? Louvor, meu irmão. Louvor. Aleluia. Deus pega e Deus transforma vidas através do louvor. Deus transforma vidas através da sua voz, através da sua permissão. E o louvor em si, ele faz uma diferença grande também para nós, em nós. Devemos oferecer cânticos de louvor e dança a Deus? Sim. Mas além de estarmos a oferecer a Deus, em nós também haverá transformação. Em nós também haverá mudança. Em nós também haverá vitória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, cantem para Ele. Cantem para Deus. Louvem a Deus. Contem todas as coisas que Ele vos tem feito. As batalhas que têm sido ganhas na parte de Deus. Os testemunhos são para ser narrados, para ser contados. Mas tudo, quando nós estamos no nosso íntimo, louvemos ao Senhor. Inventemos hinos. Podemos cantar o hino que ouvimos no YouTube, ou de algum cantor, de algum cantor gospel. Podemos sim, mas se pudermos criar também o nosso, diretamente para Deus, não precisa publicar, não precisa ser cantor, mas no momento, criando um para Deus, adorando o Senhor em louvor, em espírito e em verdade, por situações que Deus pegou e nos livrou, que Deus nos safou, tudo isso é valorizado por Deus. Tudo isto é valorizado por Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, entendendo o poder do louvor e quanto o louvor agrada a Deus, eu pego e vamos passar agora para a parte de perguntas, opiniões relacionadas ao louvor. Caso os irmãos tenham alguma pergunta para fazer relacionada ao louvor, vamos aqui responder. Caso o irmão tenha alguma opinião em relação ao louvor, deixa aqui embaixo a sua opinião, pela honra e glória de Deus. Porque nós, caminhando juntos, somos um corpo. Nós, pegando e nos reunimos, somos um corpo. Agora, colocarei louvor a Deus. E enquanto cantarmos, enquanto tocarmos, o nosso coração estará com porta aberta, direta para o céu. Por quê? Porque o louvor causa uma ligação para Deus. Causa uma ligação diretamente para o céu. Amém? Aleluia. Então, louvemos ao Senhor enquanto iniciamos ou preparamos alguma pergunta ou alguma opinião para engrandecer o nome de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nenhuma pergunta? Nenhuma opinião? Aleluia. Então, colocaremos o próximo louvor e caso não haja perguntas, encerraremos a palavra do Senhor do dia de hoje. Amém? Louvemos ao Senhor então. Aqui a opinião da irmã. Ela, infelizmente, não está a aparecer aqui no meu telefone, mas eu consigo ler aqui. A irmã diz que os salmos englobam várias experiências humanas positivas e negativas e desse modo nos revelam que podemos nos aproximar de Deus trazendo conosco toda a nossa vivência. Sim, por isso é que Salmos é um livro de louvores, é um livro de cânticos. Temos os cânticos dos cânticos e temos os salmos. Salmos é um livro de eterno louvor. Tudo isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. 10.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tudo isso foram hinos cantados para adoração ao Senhor e trazendo à tona o poder e grandeza do Senhor. E sim, minha irmã, Deus ouve os clamores dos angustiados e dos pecadores e também os gritos de alegria e júbilo do seu povo, porque Deus é Deus. Aleluia. Glória a Deus pela tua opinião, pela tua participação. Exatamente isso. Deus ouve os clamores, o clamor dos angustiados e dos pecadores, porque Ele é Deus. Ele recebe aquilo de tal forma que transforma. A Bíblia nos fala que quando nós não conseguimos orar, até gemidos inexprimíveis geram uma oração. São reconhecidos pelo Pai. Por quê? Por causa da verdade que está em nós. Por causa da sensibilidade que está em nós naquele momento de ligação com o Pai. Quantas vezes, meu irmão, você pegou, dobrou o joelho para orar e simplesmente chorou? Simplesmente você chorou. Não porque estava triste muitas das vezes, mas porque simplesmente o choro pegou e fez toda aquela descrição a Deus do que estava passando no teu coração. Não foi necessário abrir os teus lábios para palavras, mas o choro, os gemidos. Amém? O louvor, ele exprime todas essas situações e Deus recebe. Deus recebe, meu irmão. Deus recebe e nos torna campeões e vencedores. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Amém? Aleluia.
Para finalizar, o livro de Hebreus, capítulo número 13, versículo número 15, diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Esse sacrifício de louvor, aí ele não fala especificamente da canção, mas ele fala de todas as atitudes que nós devemos ter para engrandecermos a Deus. Logo em seguida que confessemos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então daí para frente, todo sacrifício é louvado para Deus. Amém? E então, eu coloco nesse conjunto de sacrifícios o louvor e a adoração, que seja continuamente feita a Deus. Louve a Deus, exalte a Deus. Não esqueça da adoração, meu irmão. A oração é importante, mas a adoração também. A adoração prepara a alma, o espírito. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Chegamos então ao fim do nosso devocional dia de hoje. Palavra do Pai, em espírito e em verdade. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, te damos graça por esse momento, Deus Pai, que passamos na Tua comunhão, na Tua presença, Pai. Obrigado pela palavra do Teu louvor, ó Pai, que muitos simplesmente desconhecem, Deus Pai, o louvor como uma arma e ferramenta Tua, Deus Pai. Acham que é um simples complemento, mas não, Deus Pai. Nós vimos e vemos que o louvor vai muito além de um simples complemento, ó Pai. É algo que verdadeiramente agrada a Ti, ó Pai. Deus, então te pedimos, Pai, traz-nos paz ao nosso coração, dá-nos vontade de louvar a Ti, ó Pai, vontade de louvar em qualquer lugar, em qualquer momento, ó Pai. Não importa se a nossa voz é afinada ou desafinada, Pai, mas afina-a para nós, Deus Pai. Afina para que ela seja útil, agradável a Ti, Deus Pai, para que ela agrade a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, sê conosco, livra-nos de todo mal, Pai, durante esse final de semana. Obrigado por essa palavra abençoada que Tu nos deste. Espero também, ó Deus Pai, que nos des uma boa palavra no domingo. Então te peço, ó Pai, usa-nos, Pai. Usa-nos para fazer a diferença nessa terra, Pai. A mim e aos Teus seguidores, Pai, que nos têm assistido, Deus Pai. Aqueles que amam a Ti, ó Pai. O Teu povo que não quer perecer por falta de conhecimento, Deus Pai. O Teu povo que quer andar contigo em espírito e em verdade, Pai. O Teu povo que quer saber cada vez mais de Ti, que quer conhecer-te, Pai, cada vez mais no seu íntimo, Pai. O Teu povo, Deus Pai, que não se quer desgrudar de Ti, ó Pai. Pega nesse povo, Deus Pai, pega em nós e leva-nos a outro nível, Deus Pai. Leva-nos a uma outra experiência, Deus Pai. Leva-nos a um outro momento de santidade, Deus Pai. Prepara-nos, Pai, para um encontro, Deus Pai. Faz mudanças, Deus Pai, nas nossas vidas, Pai. Permita que nós consigamos entender e enxergar os Teus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, eu clamo também pelas nações do mundo, Deus Pai. Por essa pandemia que nos tem assolado, Deus Pai. Clamo a Ti para que Tu nos livres e guardes, Deus Pai. Também clamo, Deus Pai, para que ela tenha fim o mais breve possível, Pai, consoante a Tua vontade, Pai. Pois sabemos que tudo é com Tua permissão, Deus Pai. Então te pedimos, Deus Pai, em meio à permissão Tua, Pai, guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos de enfermidade e se ainda assim nós contrairmos, Pai, livra-nos de todo mal, ó Pai. Livra-nos, Deus Pai. Dá-nos força, Pai. Dá-nos saúde, Pai. Dá-nos vida, Deus Pai. Que o nosso louvor que entoaremos a Ti e temos entoado em todo o tempo, Pai, ele seja regenerador, ó Pai, de vida eterna, de saúde física e de alimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos então. Muito obrigado por estarem conosco no dia de hoje. Convido os amados irmãos para no domingo
19h15, horário de Angola, 15h15 ou 3h15, horário do Brasil, estaremos nós com uma palavra abençoada da parte de Deus. Amém? Aleluia. Então, Deus abençoe a todos. Espero por vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão das consolações sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém? Espero por vocês então no domingo, meu irmão. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Shalom.